Olá meninas, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir essa nossa gravação. Estamos muito felizes em voltar a gravar novamente aqui, né? Fizemos algumas gravações aí falando sobre menopausa, climatério, falamos sobre transição de carreira, sobre respiração consciente. E estamos aqui de volta para falar com vocês de um tema muito importante, maternidade pós-40. E eu tô aqui hoje com a Márcia, que você já conhece, está sempre aqui conosco. Márcia Flávia, personal trainer, especialista em fisiologia do exercício e emagrecimento. Hoje eu não me enrolei para falar, viu? Nós estamos aqui hoje também com a doutora Cilândia Amaral, especialista em ginecologia e obstetrícia, focada em gravidez de alto risco, que vai compartilhar aqui com a gente todas as situações que acontecem numa gravidez tardia e que exigem, do obstetra ginecologista uma atenção especial. Então, doutora Cilândia, muito obrigada aqui pela sua presença, Muito feliz de ter a senhora aqui com a gente. E só para falar para vocês que hoje a gente tem canequinha do Saúde 360 graus, né, Márcia? Você quer fazer a respiração agora? Vamos lá, vamos começar o nosso podcast fazendo uma respiração. Por que a respiração? Porque nós vamos trabalhar emocional. Saúde 360 graus, a gente fala sobre a saúde como um todo. E nada melhor do que respirar para trazer essa questão emocional, trazer bem-estar, estar no momento presente. Então você pode fazer em casa, que vai ser muito bom agora e para você fazer em casa também. Então vamos lá. Pode fechar os olhos. Sentir o ar entrando e saindo do corpo. Somente narinas. Nós vamos inspirar contando até 4 e expirar contando até 4. Acalmando a mente, acalmando o corpo, melhorando a concentração, a memória, o nosso sistema imunológico, melhorando o funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. Essa respiração, ela tem esses vários benefícios. Faça essa respiração mais 2 vezes. Pode abrir os olhos, esfregar as mãozinhas e ter essa percepção de como muda, como traz o estado presente, como é maravilhoso, inclusive para gestantes também. Nossa, bom, né? No dia a dia a gente diz que não tem tempo nem de respirar. E é fundamental, né? Você está fazendo o seu dever de casa, Josilene? Tô, quando dá tempo. Doutora Cilândia, eu estava estudando sobre situações, de gravidez tardia, porque as mulheres muitas mulheres hoje em dia fazem a opção de engravidar mais tarde, E segundo dados do IBGE, Brasília é a cidade onde existe um maior percentual de mulheres que fazem a opção de engravidar após os 30, até os 39 anos, Dos 35 aos 39, né? Na verdade a pesquisa fala de 30 a 39. Isso. Mas a gravidez tardia, é considerada a partir dos 35, Exatamente. E essa opção normalmente está associada a uma busca primeiro pela estabilidade profissional e estabilidade financeira. E com isso poder planejar uma gravidez, E de repente oferecer condições melhores para a criação dessa criança. Mas quais são os riscos dessa escolha? Bom, queria começar agradecendo. Agradecendo por estar aqui com você, Josi, Márcia, com todos vocês. Dizer que falar sobre gravidez para mim é sempre um motivo de alegria e eu acredito muito na educação continuada em saúde. Para que a gente tenha saúde, a gente precisa compreender o que é ter saúde. E para a gente ter uma gravidez saudável, obviamente também a gente precisa saber como é que a gente tem que agir para ter essa gravidez saudável. Inclusive aqui, eu acabei de aprender exercício respiratório, que a gente orienta tanto, para as nossas gestantes, porque todo o sistema respiratório também na gravidez sofre grandes alterações,
Mas então, Márcia e Josi, eu achei muito interessante a pesquisa do IBGE, porque muitas mulheres que engravidam a partir dos 35, 40 anos, elas acham que estão sozinhas no mundo nesse barco, né? E a verdade é que não é. Mundialmente, a gente tem tido uma crescente no número de mulheres que engravidam a partir daí. Apesar da literatura colocar esse termo de gravidez tardia após os 35 anos, às vezes a gente vê que há um temor, de certa forma, de falar em idade, mas a gente sabe também que nós estamos ganhando longevidade. Consequentemente, hoje, uma mulher de 40 anos, ela está no ápice da sua vida. E ela, antes disso, antes desse processo de pensar na gravidez, ela pensou, sobretudo, na sua vida profissional, na sua vida de construção como um todo, a construção da própria identidade. Talvez a gente pensar aos 20 anos que a gente está pronto do ponto de vista de maturidade é muito precoce. Então, o que eu quero? O que eu quero é mais fácil de ser respondido a partir dos 35 anos, com certeza, né? E a gente também ganhou muita liberdade no processo reprodutivo. Isso foi um ganho, uma evolução da sociedade, onde a gente tinha, sei lá, 50 anos, as mulheres viviam para o processo da reprodução. Hoje, a gente tem essas mulheres tendo a escolha do seu momento reprodutivo, né? Então, esse é um movimento mundial, essa é a realidade. E depois dos 35 anos, quando a pessoa já se formou, já está estável do ponto de vista, né, profissional, ela começa a pensar do outro lado, que é a criação, né, a reprodução e criação dos seus filhos. E não seria inesperado que Brasília realmente ganhasse essa pesquisa, esse ranking aí, porque, afinal de contas, nós estamos na capital do Brasil, onde a gente tem um número de pessoas concursadas, né, muito grande, comparando-se com outras capitais. Muitas mulheres, muitas famílias, inclusive, vêm morar em Brasília exatamente por conta dessa questão do concurso. Então, as mulheres optam por estudar, se preparar para um concurso, porque o concurso dá para elas estabilidade, tranquilidade, inclusive para elas viverem a maternidade de uma forma mais sossegada. Ou seja, eu vou ter direito à minha licença maternidade de 6 meses, eu vou ter a minha estabilidade financeira, eu vou ter o meu plano de saúde. Então, realmente é condizente com a nossa realidade de Brasília, que a gente tenha essa taxa de mulheres engravidando um pouco mais tardiamente, em destaque, se comparando com as demais federações. Eu né? faço parte dessa estatística. Eu também. Você também? Estamos juntas. Porque quando eu casei, a gente ficou, vamos... Enfim, casei, tive a minha primeira filha 3 anos depois, e eu estava exatamente nessa busca, né? Sim. De estudando para concurso, assim, enlouquecidamente, trabalhando também. E aí não aconteceu, não conseguia... Eu era aprovada, mas não ficava dentro das vagas, né? E aí resolvemos, não vamos mais esperar, porque eu já estava com 33. E aí resolvi, mas aí quando... A Isadora estava com 11 meses, eu fui aprovada no concurso. Então, tudo que eu me preparei antes, né, aconteceu nessa fase aí. Mas, realmente, essa busca, né, é real aqui, né, aqui em Brasília. Então, Sim. eu tive ela a primeira aos 33, o segundo aos 43. E existe é possível a gente estabelecer ou identificar, escalonar os riscos com o avançar da idade? Tipo assim, uma mulher que engravidou aos 35, já é gravidez tardia, mas tem esses riscos. Se você engravidou aos 40, os riscos se ampliam. Então, quanto mais avançada a idade, mais você tem um leque de riscos ampliado, a gente pode entender dessa forma? Então, é claro que a gente fala em riscos, mas eu acho que seria mais fácil a gente falar que, na medida que a gente evolui na idade, a gente vai tendo gestações mais delicadas. Essas gestações mais delicadas, elas têm uma necessidade progressivamente maior de acordo com a idade. A literatura faz modulações a cada 5 anos. 35, 40, 40, 45, 45, 50, e não se assustem. Eu tenho várias pacientes depois dos 50 anos, tá? É mesmo? Sim. Então, hoje, essa é a nossa realidade. Então, essas são gestações que demandam uma atenção muito especial em vários aspectos. Vamos começar pelo aspecto emocional,
tá? Sim. Uma mulher que ela chega pra gente e diz, eu sempre quis ser mãe, mas a minha realidade me fez protelar a maternidade. Qual é a minha realidade? Doutora Silândia, eu fui estudar, fui fazer doutorado fora do país, eu tive que depois voltar, engajar no mercado de trabalho, às vezes encontrar o parceiro e depois pensar na maternidade. Então, esse aspecto emocional é muito impactante. Por quê? Porque ela começa a sonhar com a maternidade, muitas vezes ela começa a vivenciar dificuldades no processo de engravidar e isso também se volta contra ela no sentido de dizer assim, poxa, eu fui egoísta comigo mesma. Por quê? Porque eu dei prioridade a todas as outras coisas e eu deixei a maternidade, que sempre foi um sonho para mim, ou pode ter sido um sonho que eu fui construindo nos últimos tempos, mas eu deixei isso por último. E deixar isso por último, sabendo que não depende só dela. Ela sabe que não é ela que comanda esse processo. Não sou eu que vou dizer exatamente se eu vou ter sucesso para engravidar daqui a 2 meses, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Não sou eu que vou dominar o processo de minha gravidez vai ser bem sucedida. Não sou eu necessariamente que vou comandar todo esse processo, até porque eu digo, quando elas engravidam, que a primeira coisa importante na vida de uma pessoa que ela projetou e agora ela está começando a concretizar o sonho da maternidade e da paternidade, né? Porque da mesma forma que a gente tem as mulheres engravidando mais tardiamente, a gente tem os homens também sendo pais na idade mais tardia. Então eu tento trabalhar com esse casal exatamente no emocional de dizer assim, vocês fazem parte desse processo, vocês não são donos deles. Consequentemente, eu acredito na divindade do processo, de forma que não é nossa responsabilidade de fazer uma gravidez dar certo. Porque imagina quando desse errado, a responsabilidade, o emocional, o impacto negativo que isso poderia gerar para cima de nós. Então, esses casais, de certa forma, eles entram no processo com um certo medo, com um abalo emocional muito grande. Então, assim, no primeiro trimestre da gravidez, a gente já tem uma grande mudança hormonal. Seja essa gravidez espontânea, seja essa gravidez fruto de um tratamento de reprodução assistida, onde essas mulheres vão receber uma grande quantidade de hormônios, porque esses hormônios eles são imprescindíveis para a manutenção de uma gravidez saudável, até que a nossa placenta comece a assumir esse papel, que é em torno de 9 a 10 semanas. Então, o primeiro impacto para esse casal é emocional. E olha, vou te dar uma informação aqui, sabe, Josi, que às vezes surpreende. Aquela gravidez que eu tanto busquei, que eu tanto sonhei, que eu estou feliz da vida quando eu fiquei feliz, realizadíssima quando eu peguei um teste de gravidez positivo, agora eu sinto medo. Agora, doutora Silândia, eu não consigo pensar, eu começo a chorar. E agora? O que vai acontecer comigo? Que mudanças vão acontecer? Que adaptações eu vou precisar fazer? Eu tenho medo de minha gravidez não prosperar. Eu estou feliz porque eu consegui engravidar, mas ao mesmo tempo eu me sinto julgada por todas as pessoas que me cercam. Nossa, é um conflito de sentimentos, um conflito de sentimentos enorme. Nossa, mas por que você deixou para engravidar aos 42 anos de idade, né? Sim. Não, você não tem medo? Então, essa mulher, especificamente, ela, nesse contexto emocional, sente muito uma alegria, uma tristeza, um medo, uma angústia, uma vontade de gritar para o mundo que deu certo, mas ao mesmo tempo ela não quer nem contar para todo mundo que está grávida, pelo menos até ela passar das 12 semanas de gravidez, que ela sabe que é o momento mais impactante do ponto de vista de risco de um abortamento. Então veja como é difícil que ela, nessa construção da maternidade, tem um sentimento que limita ela, inclusive, a vivenciar o processo da maternidade. E eu digo, olha, se você engravidou, você tem que acreditar que vai dar certo. Por quê? Porque senão, muitas vezes, você não vai ver a gravidez passar. E, de novo, se algo fugir daquilo que na sua cabeça foi projetado, compreenda que não é você que concretiza esse projeto. Você faz parte dele. Então, não deposite em você todas as emoções, as responsabilidades, porque senão há um sofrimento interior que supera
o prazer, a alegria daquele momento. É muito Forte isso, é muito forte, né? Impactante isso, assim. A senhora está falando e eu estou passando um filme na minha cabeça, porque eu vivenciei uma trajetória um pouco alinhada com isso que a senhora está relatando, né? Como eu falei antes, eu tive a minha primeira filha aos 33 anos e, vamos ter o segundo, não vamos e tal? Porque eu já tinha pressão alta quando eu engravidei dela. E aos 38, a gente pensou, vamos ter um segundo. E aí eu fui procurar a médica, me preparar, né? Fazer os exames e tudo que tinha que ser feito. E a médica falou pra mim, você é hipertensa, aos 38 anos, você ainda tá pensando em ter filho? E daí ela puxou da gaveta uma tabela que mostrava os riscos de você ter um filho, né? Com uma formação cromossômica, enfim. Eu saí de lá arrasada, desisti de engravidar. E esperou mais 5 anos. Não, aí aconteceu. Um ano depois eu engravidei, mas aí eu tive um aborto. Aí também passou, não queríamos mais, e aos 43 aconteceu, mas eu passei por esse processo de não contar para ninguém da terceira gestação até que tivesse completado as 12 semanas. Sim. Né? Esse medo que a gente fica, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu já falo para todo mundo? E realmente as emoções ficam muito, é uma ebulição, né? Na cabeça da gente, né? Vai de 0 a 180 graus rapidinho. Né? Pois e ainda tinha essa situação de já estar com 43 anos, de ser hipertensa, apesar de ter sempre cuidado da minha saúde, mas sempre tinha um medo. Vai ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia, será que vai ter alguma questão de uma formação? Tanto quando eu fiz aquele exame de translucência nucal, que aí o médico viu que a probabilidade estava dentro do normal, não tinha grandes riscos. Aí ele me perguntou, a gente consegue tirar ainda mais essa dúvida fazendo um exame invasivo? Aí eu pensei, mas vai mudar alguma coisa? Se tiver uma resposta diferente da que está aqui, eu não quero fazer. Né? Então, não fiz. E aí seguimos. Graças a Deus deu tudo certo. Eu intitulei essa gestação como delicada exatamente porque, sobretudo a partir dos 40 anos, não é incomum que a gente tenha uma paciente com alguma comorbidade. Ou seja, a gente tem hipertensão, nesse rol aí de principais comorbidades. A hipertensão, os distúrbios metabólicos, que aí eu listo resistência à insulina, diabetes, obesidade, doenças da tireoide. Não é incomum que a gente tenha mulheres que, por uma extrema sobrecarga de trabalho, de demanda da sociedade, ela tem algum transtorno emocional. Né? Então, isso tudo, obviamente, precisa ser equacionado para a gravidez. O que significa que todas as vezes que a gente tem uma paciente, seja qual for a idade dela, mas nós estamos aqui vendo que muito mais a partir dos 40 isso é comum, que ela tenha alguma comorbidade e ela pense na gravidez, o ideal é que ela passe pelo seu especialista associado a essa comorbidade, para fazer uma análise clínica em relação a ajustes necessários para que ela inicie a gravidez na melhor condição clínica possível. Por quê? Porque imagina, por exemplo, que na gravidez a gente aumenta a resistência à insulina. Então, se eu tenho uma paciente que ela já tem uma resistência à insulina, eu preciso que ela esteja num bom momento metabólico, que ela esteja fazendo uma dieta já muito bem organizada, esteja engajada numa atividade física regular, esteja no melhor momento metabólico dela, para que ao aumentar a resistência à insulina pela gravidez, ela não tenha uma somatória de fatores tão significativos. Mas, de qualquer maneira, vale muito a pena dizer aqui que todas as mulheres com a idade acima de 35 anos, elas já têm naturalmente, por todos os impactos hormonais físicos que a gravidez traz, um risco aumentado para diabetes gestacional, para doenças hipertensivas da gravidez. E essas são as principais alterações do ponto de vista materno. Do ponto de vista fetal, aí a gente tem uma série de coisas. É claro que ninguém quer congelar o sonho da maternidade por tantos anos e, de repente, a paciente dizer assim, eu não conheço os meus riscos em relação a alguma alteração cromossômica fetal. Ninguém me orientou sobre isso. Então, o que eu penso é que essa orientação, ela deve ser uma orientação suave, na velocidade que o casal demanda da gente.
Por quê? Porque se eu simplesmente recebo um casal que está me vendo pela primeira vez, que vai ali na expectativa do especialista transmitir para eles informações que façam eles ter maior tranquilidade na decisão ou não decisão pela gravidez, e eu simplesmente entrego um número para eles, isso de certa forma também do ponto de vista emocional é muito ruim. Traz uma frustração, né? Traz uma frustração e traz aquela culpa que eu expliquei para vocês que as mulheres nessa faixa etária sentem. E o que acaba pode prejudicar muito, né, o processo. Exato. E aí a mulher começa a pensar, poxa, olha eu de novo, eu deixei meu egoísmo predominar. E aí, diante do meu egoísmo, diante de tudo que eu deixei, que eu fiz para deixar minha gravidez para depois, é justo que eu coloque no mundo uma criança com deficiência? Olha que reflexão profunda, né? É justo? Será que eu quero isso? Mas mesmo que eu concretize o meu sonho de maternidade, é justo com aquela criança? Então, eu acho que quando esse casal busca o especialista, a gente tem sim que, de forma ética, ser extremamente verdadeiro com esse casal. Mas a primeira coisa a fazer não é entregar o número, é botar o casal no colo e dizer, calma, que vocês não estão sozinhos nesse projeto aos 40, 42, 45 anos. E a gente vai compreender daqui para frente quais são as possíveis condições de vocês para executarem esse projeto. E aí a gente começa, claro. Não é incomum que alguns casais, inclusive, desistam de um processo de gravidez espontânea. Por quê? Porque conhecem os números que não são favoráveis, pouco impactantes, né? Assim, Márcia, eles não são pouco impactantes, né? Então, alguns desses casais, eles podem criar alternativa, por exemplo, de uma reprodução assistida, uma fertilização in vitro, onde eles podem, inclusive, ter a oportunidade de fazer uma pesquisa genética pré-implantação. Ou seja, colhe-se célula daquele embrião, manda para um estudo genético, e nesse estudo genético é possível que a gente exclua as principais, e eu quero enfatizar aqui que são as principais alterações cromossômicas e algumas alterações genéticas. Então, isso significa que não é pelo fato daquele casal ter passado por todo o processo da fertilização in vitro, ter investido numa pesquisa genética que exclui 100% a possibilidade de vir um bebê com alguma alteração. Mas a gente tem sim a capacidade de excluir as mais comuns, as mais frequentes, e dentre elas todo mundo conhece, por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que é de fato a mais comum, né? Associada à idade materna. Doutora Cilândia, você falando, né, eu achei bem interessante algumas palavras. A questão da evolução da idade, achei muito interessante essa palavra, evoluir na idade. É um termo bem interessante que você vê o outro lado, né? Que é a maturidade e a divindade. Quando você fala, você divide, né? Quando você fala em gestação, é algo divino. E você divide a responsabilidade, você entrega a responsabilidade. Isso é sensacional. E uma outra questão que você falou que entra um pouco na minha área, que eu achei bem interessante, né? Que é a questão da reprogramação metabólica, que inclusive é o que eu faço. Eu trabalho com a reprogramação, vou reprogramar aquele metabolismo de forma fisiológica e emocional. Hoje eu trabalho com as duas coisas. Reprogramo metabolicamente e emocionalmente. Inclusive, quando a gente faz esse tipo de programa, que é através do exercício físico como remédio e a alimentação orientada e a parte emocional, se a mulher não quer engravidar, a gente já fala, olha, previna-se, porque você tem uma maior chance com seu metabolismo reprogramado. Com certeza. Quando a gente fala em reprogramação, é exatamente as síndromes metabólicas, a questão da hipertensão, a diabetes, obesidade, e resistência à insulina, que tudo isso a gente corrige com o exercício físico adequado, sendo remédio para aquela pessoa, e que afeta justamente o emocional. E eu tenho vários colegas que fizeram esse trabalho para o casal, para que realmente acontecesse uma gravidez, uma gestação mais saudável.
a reprogramação metabólica do casal, da mãe e do pai. Que você tem uma maior chance de uma gestação uma saudável, né? E achei bem interessante essa questão do que você trouxe. São as palavras, que é a divindade. A evolução, nunca mais eu falo que você está... como você falou? Gravidez tardia. Envelhecendo. Envelhecendo, né? Envelhecendo, gestante idosa. Gestante idosa. Não, você tem uma idade evoluída. Isso mesmo. Adorei. Você é uma gestante etariamente evoluída. Assim que eu falo. E quem sabe, né? Eu deixei, inclusive, na minha bio do meu Instagram, uma frase que um dia me veio à mente. Eu estava no Mosteiro de São Bento, aqui em Brasília, né? E eu estou sempre pensando na maternidade, sabe, Márcia? Porque, além de eu ser mãe de 3, eu acompanho casais na construção dessa maternidade e da paternidade. Então, eu comecei a pensar que, de fato, a maternidade é a oportunidade que Deus nos dá de viver o que é divino, mesmo sendo humanos. Não há nada igual na vida de um ser humano. Nossa, arrepiei. Não há nada igual na vida de um ser humano. Verdade. Do que se propor a dar vida a outro ser humano. No entanto, é importantíssimo também, eu digo isso para mim todos os dias, para que eu me equilibre na vida materna, de dizer que a maternidade é uma plena entrega e jamais um domínio. Então a gente tem que entender isso. Não é domínio, é entrega. E se você sabe se entregar, com certeza tem muito mais chance de viver isso da forma como tem que ser vivida. Sem sofrimento, sem culpabilidade, porque esse também é um sentimento muito comum desses casais que enfrentam a gravidez tardia. É a culpa. Você falando isso daí, me veio um livro sensacional, O Profeta, de Khalil Gibran, que fala sobre a maternidade. Que a maternidade, os filhos, você cria, você dá asas para que eles vão mais longe do que você. E é exatamente isso aí que você falou. Você tem que ter, você é entrega, não é domínio. Porque os pais que acham que você vai ter domínio sobre essa vida, vai ser frustrado, vai ter uma frustração muito grande. Isso está muito interligado com a educação positiva, com o fator emocional, que a gente também fala no Saúde 360. Então, você vê que como tudo é muito interligado, né? Com certeza, né? E essa é uma das razões pelas quais muitas mulheres deixam para engravidar depois, para que elas tenham essa maturidade de permitir os seus filhos pegar voo, né? Assim, eu escuto eventualmente uma mulher dizer: eu não tinha maturidade para ser mãe até os meus 30 anos. Eu fui ganhando essa maturidade de compreender que eu não tenho tudo à palma da minha mão. E a vida moderna nos impõe isso. Esse sentimento de que eu tenho o mundo à palma da minha mão. Bote um celular na palma da tua mão e você tem o mundo ali. Não é assim? Você busca e você tem tudo na hora que você quer. Porém, quando você vive a maternidade, o que a gente faz? O que a gente vive? A gente vive o contrário, a gente vai deixando as coisas saírem por entre os dedos, ou seja, você cria o filho, você deixa o filho pegar voo, até porque ele não é uma posse sua, ele é uma parte sua, vamos pensar assim? Ele é uma parte, ele não é posse. Eu tenho 2 perguntas para fazer, vamos à primeira. Essa você fala muito a questão do emocional. E quando eu tive a minha segunda filha, eu tenho 2 filhos, um tem 20 anos e a outra tem 12. E o meu primeiro filho foi cesárea e eu queria muito ter um parto normal na minha segunda filha. Então eu acabei estudando muito o que eu tinha em mãos naquela época, né? Eu queria muito ter um parto normal. E estudando, em alguma literatura, fala-se que o parto tem muito a ver com o seu emocional, o seu emocional e o emocional do casal. Isso procede? Eu cheguei dizendo para vocês que eu vim da Universidade de Brasília hoje, falando com uma
turma de alunos, né, das universidades da Faculdade de Medicina de todo o DF, onde a gente estava avaliando como é que nós temos evoluído na assistência à gravidez e ao parto. E eu vou dizer para você, Márcia, que todas as vezes que me perguntam qual é o melhor parto, a resposta que eu acho mais precisa é aquele que é mais seguro. E qual é o parto mais seguro? É aquele que é contextualizado do ponto de vista materno, do ponto de vista fetal. E essa contextualização, ela vai além de uma questão apenas física, mas ela envolve o emocional do parto. Mas essa construção do momento do parto, ela tem que ser muito bem feita ao longo de todo o pré-natal. Por quê? Porque eu também digo que a gravidez é um livro de muitos capítulos. Então, quando eu recebo um casal, que na primeira consulta eles me dizem, doutora Cilândia, que parto eu vou ter? Eu digo a eles que este é um dos últimos capítulos que nós vamos construir juntos, que nós vamos viver juntos, dependendo dos capítulos anteriores. Mas que o que um obstetra precisa oferecer para esse casal é segurança para que eles vivam o melhor parto. E a possibilidade. Exato, e as possibilidades. Então, se tem possibilidade, isso não é o papel do obstetra. Vou dizer também que eu digo para os meus casais que o obstetra é um guia. Eu sou um guia. Eu sou um guia e sou um piloto, eu sou a motorista, né? Eu sou a carregadora de malas, até porque eu brinco com eles que nós vamos para uma longa viagem juntos. Nós nos encontramos por acaso e eu estou propondo a vocês uma viagem ao redor do mundo. Numa viagem ao redor do mundo que você está fazendo pela primeira vez, sobretudo, você não sabe onde é que você vai parar e vai gostar. Você não conhece cultura de determinados países. Você não sabe que comida vai te apetecer ou não, mas eu estou ali e eu vou dizer, vá por aqui, não vá por ali. Por quê? Eu fiz o comparativo um dia desses com um casal dizendo o seguinte, vamos imaginar que na rota que nós criamos inicialmente nessa longa viagem, nós iríamos passar por Israel. Nesse momento nós não vamos passar por Israel, porque cabe a mim como obstetra dizer, eu vou precisar mudar a sua rota. Sempre na intenção de lhe promover a máxima segurança possível nesta viagem. Esse é o grande papel do obstetra. Portanto, Márcia, quando um paciente diz, eu quero um determinado parto, eu digo, nós queremos dizer que eu almejo esse parto, que seja de acordo com a sua vontade. Mas se em algum momento esse parto não for conforme a sua vontade inicial, eu quero que você compreenda que houve uma mudança por uma necessidade para garantir melhor bem-estar seu e do seu neném. Esse é o grande lance. Por isso essa construção ela deve ser firme, ela deve ser calorosa, ela deve ser amigável. Por quê? Porque o parto é um evento do qual eu participo. Eu não sou dona dele. Eu não sou a dona dele. A dona é você que está parindo. É o marido que está fazendo parte do processo. Mas eu digo para eles, vão por aqui que é mais seguro. Este é o grande recado que eu acho que precisa ser dado. Eu prefiro o termo parto vaginal ao parto normal. Porque se a gente for pegar a palavra normal literal, é o que é mais saudável, né? E num contexto global, sim, o parto vaginal ele é mais saudável. Não necessariamente ele é o mais seguro. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Muitas verdades, assim, né? Nessas suas palavras e a senhora falando. Eu fiquei emocionada também, né? De ouvir como a senhora estava relatando. É tão humanizado a forma como você relata a sua participação nesse processo, né? Não é... Eu faço uma analogia, né? Com a minha experiência de pré-natal e acompanhamento do meu segundo filho, que eu sempre falei que o meu médico ele era muito técnico. Aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo. E às vezes eu chegava tão precisando de alguém de colo, precisando que alguém me ouvisse, principalmente porque eu estava vivendo a gravidez durante um processo pandêmico, né? E nossa, como a gente era carente, né? Durante
essa etapa aí. E aí, também pegando um gancho com isso, e fazendo um vínculo com essa questão emocional, como que a senhora percebe, nos casos em que evoluiu-se com a gravidez, mas aí você teve uma criança, um bebê que tem alguma malformação e tal, como que é para as famílias que a senhora acompanha, se já teve situações assim, começar auxiliando nessa vida que está ali começando, sobre o ponto de vista de que você esperava ter uma condição normal, né, nessa situação. Como que é emocionalmente isso para as famílias? Então, hoje a gente ganhou tecnologia, né, na assistência à gravidez. A principal tecnologia utilizada é a ultrassonografia, onde hoje a gente tem máquinas que elas tiram foto de neném na barriga, literalmente, né? Uhum. Claro que isso nos traz ganho, porque existem algumas alterações fetais que, em se conhecendo durante a gravidez, a gente tem muito mais condição de ofertar a melhor assistência no momento do nascimento, incluindo nessa melhor assistência qual é o melhor hospital para esse bebê nascer. Se eu vou precisar de uma equipe extra para esse bebê nascer. Vamos dar um exemplo prático. Uhum. Diagnosticamos um bebê com uma cardiopatia, né? Uma alteração cardiológica. Uhum. É claro que eu não vou poder, dependendo dessa cardiopatia, ter esse parto num hospital que não tem uma estrutura com uma equipe de cardiologia pediátrica. Então, esse ganho, ele é muito importante para a gente. E aqui eu já aproveito para dizer que o ecocardio fetal, né, que é uma ecografia mais especializada, né, do coração do feto, é um dos exames que nós indicamos para mulheres acima de 35 anos. Né? Por quê? Porque nós temos uma taxa, uma maior possibilidade de alterações estruturais cardíacas quando a gente tem gravidez acima dos 35 anos. Então, é nesse sentido do ganho que a gente precisa usufruir de todos a tecnologia que nós, com qual nós fomos presenteados nos últimos anos, tá? Em se tendo um casal que é identificado um bebê com alteração, depende dessa alteração, mas a gente precisa literalmente parar o consultório, sabe? Uhum. Para o consultório, para tudo, para que você deixe esse casal à vontade para lhe ouvir, para te perguntar e para silenciar, porque muitas vezes o silêncio deles é o que manifesta de fato o sentimento que eles estão tendo ali. É um projeto da minha vida que eu estou vendo, de certa forma, dar errado. É como se eu tivesse um projeto de arquitetura de uma casa, que é o sonho da minha vida, e de repente o engenheiro foi lá e fez tudo diferente daquilo que eu sonhei em ter, né? Mas, de novo, depende muito dos achados que a gente tem. Essa conversa, muitas vezes, ela é multidisciplinar, tá? E dependendo da gravidade da situação, a gente entra, inclusive, no que hoje nós estamos evoluindo muito, que se chama cuidado paliativo na gravidez. É preparar o casal para receber aquela criança que tem uma viabilidade de sobrevivência muito pequena. Mas eu preciso fazer esse casal, de fato, durante a gravidez, concretizar e viver o sonho que eles tiveram da melhor forma possível, sem culpa, apesar do sofrimento, porque isso gera sofrimento. A culpa gera mais sofrimento, né? Mas a culpa gera um sentimento negativo demais. É muito negativo. É como incutir em si mesmo a responsabilidade daquele evento. E a gente já conversou que não é assim que acontece, tá? Então, muitas vezes é preciso fazer esse cuidado paliativo, né? Eu tive um casal, por exemplo, que esse casal me marcou muito, né? E eles tinham um bebê com uma alteração cromossômica que era incompatível com a vida. Então, eles moravam fora, inclusive, são brasileiros, mas moravam fora. E eles vieram para cá porque onde eles estavam
eles não se sentiram acolhidos nesse processo. Então, quando a gente entendeu o que estava acontecendo, eu fui também, porque não existe uma regra para todo mundo. Eu vou me ajustando de acordo com a demanda e a necessidade daquele casal, né? Então, eu fui entendendo qual era a necessidade deles, qual era o grau de sofrimento e, mais do que isso, nós fomos criando perspectivas de como iria ser a chegada daquela criança para eles. Por quê? Porque é uma recepção e uma despedida ao mesmo tempo. Nossa, fortíssimo. É muito intenso isso. Então, o que acontece? Todo mundo que encontrava com ela grávida, de muitos anos que não via, porque ela morava fora, queria saber como é que estava. Então, ela não queria explicar, Sim. porque aquilo era um sofrimento muito grande. E aí, ela começou a fazer o quê? Ela começou a se isolar das pessoas para que as pessoas não precisassem perguntar sobre isso. Então, nós fomos trabalhando isso. E eu disse para ela, não, antes das pessoas perguntarem, você pode falar sobre a sua gravidez. Você pode dizer, nossa, eu estou super feliz, porque eu tentei engravidar, ela tinha 40 anos, eu consegui. Mas eu descobri que o meu bebê tem uma alteração e que ele é incompatível com a vida. Essa alteração é incompatível com a vida. Nós estamos em processo de preparação para a chegada dele. Porque depois que chega é que parte. Eu não preciso me preparar para a partida antes da chegada, tá? E a gente fez isso. Vamos nos preparar para a chegada. E ao chegar, você vai entender como você vai se preparar para a partida. Até então, eles não tinham comprado nenhuma roupa para o bebê. Por quê? Vou comprar o quê? Vou fazer enxoval? Ok, e tem que respeitar a decisão deles. Mas quando esse bebê nasceu, ela começou a se preparar para a partida e ela disse, como que ele vai partir se eu não comprei nenhuma roupa para a partida dele? Nossa, gente, que coisa... E ele Forte, nasceu e partiu imediatamente? Poucas horas de vida. Aí eu disse, então, isso mexeu com você? Ela olhou e falou, eu acho que sim. E o que você quer fazer? Ela disse, eu quero ir ao shopping comprar a roupa da partida. E ela foi. Meu Deus. Ok. Mas isso tudo tem que ser preparado. Tá? Não é viver com simplicidade o que é complexo. Nem muito menos na gravidez se tornar complexo aquilo que é simples e natural. Por quê? Porque quando a gente briga contra a natureza, Josi, só tem um perdedor. Então, é preciso na gravidez viver com naturalidade o que é natural. Esse natural pode ser do jeito que eu sonhei. Esse natural pode fugir àquele meu projeto inicial. Mas eu não posso brigar contra isso, porque senão há um adoecimento físico e emocional que não vai me deixar pronta para vivenciar aquele momento como ele deve ser vivido. São únicos, né? São únicos. E falar sobre isso não é simples. Não, porque, não é afinal de contas, nós estamos aqui falando para mulheres que têm o projeto de uma gravidez a partir dos 40 anos. E quando se escuta isso, a gente muitas vezes se joga para trás e quer recuar em vários aspectos. Não, eu acho que toda decisão tomada de forma consciente e orientada, ela é muito melhor do que quando você enfrenta ao léu, vamos pensar assim. Mas é interessante que a gente esteja falando sobre isso, porque muitas vezes também a gente foge de um contexto que não agrada a gente mesmo falar. Sim. Né? Então, eu falo sobre isso aqui de forma muito emocionada, porque é sofrido e não é sofrido só para aquela família, é sofrido para a gente também. Então, muitas vezes, a gente se dá suporte. Eu já vivi casais, assim, a experiência com casais, que eles me deram um suporte que foi incrível. Foi incrível. Quando eles queriam cair, eu segurava. Quando eu ficava mais amolecida, eles diziam, não, doutora Slândia, mas a gente tem consciência de que tudo foi feito do jeito que deveria ser feito. Então, isso é muito bonito, porque a vida, de fato, é isso. É uma eterna chegada e uma eterna partida. Então, a gente pode entender que quem decide viver uma gravidez após
os 40, como a senhora falou, né, que tem paciente com mais de 50 anos, com certeza essa pessoa está vivendo, está realizando um sonho, né? Está na busca pela realização de um sonho, que é o sonho da maternidade, né? E estar preparado para isso é fundamental, né? E esse preparo, na verdade, não é só para quem tem 50, não. É para todo mundo, né? Porque quem tem 25, quem tem 28, todo mundo tem que estar preparado. Claro que a gente está falando de uma faixa etária em que, como eu disse, é mais delicada. Sim, em função Mas disso. todos os preparos que envolvem a maternidade, eles não têm distinção de idade. Alguns têm um pouco mais, mas não necessariamente os outros têm que ter menos. Você entende a diferença? Sim. Né? Eu posso ter mais, mas não significa que o outro tem que ter menos, tá bom? Porque às vezes até quem tem menos pode ter situações que desconhece, né? E que passam desapercebidas. Sim. Esse é o grande detalhe, né? Por quê? Eu sempre... Eu vou dizer para você uma coisa assim que muitas vezes eu digo para os meus casais, né? Assim, chega um casal ela tem 28 anos, ele tem 32, né? Vamos pegar o melhor cenário possível aqui. Ela super saudável, super ativa, né, Márcia? Porque para ter saúde tem que estar ativa, né? Verdade. Ele também super saudável, eles estão na primeira gravidez. Eu pego na mão dos dois e digo, vamos fazer de conta que nós três estamos perdidos numa mata fechada. É assim que eu vejo quando eu estou na primeira gravidez. Eu não sei nada. Eu não sei como é que ela vai se comportar. Eu não sei como é que o corpo dela vai se ajustar a tantas mudanças fisiológicas que a gravidez traz. Eu não sei como ela vai se comportar emocionalmente com todas essas mudanças físicas, emocionais, metabólicas. Eu não sei como o bebê dela vai crescer. Eu não sei, por enquanto, se ela tem risco de parto prematuro. Eu não sei, por enquanto, que outras tantas necessidades nós vamos ter no pré-natal. Então, vamos fazer de conta que nós estamos perdidos numa mata fechada. Só tem um detalhe, estamos juntos e nós temos que lutar para sair daqui com a máxima segurança possível, tudo bem? Numa segunda gravidez é muito diferente. Você me perguntou isso no início, né? Sim. Você viveu a segunda gravidez aos 43 anos? Tudo bem, mas eu já tinha um histórico seu de uma outra gravidez. E nesse momento, eu digo para vocês, estamos andando num campo aberto. Esse campo aberto pode ser florido, dependendo do que a gente viveu na primeira ou na segunda gravidez. Esse campo pode ser um aberto cheio de reentrâncias, ou seja, andemos com mais cuidado. Esse campo pode ser minado, não é assim? Sim. Ou seja, o histórico obstétrico dessa paciente, para mim, é muito importante. Então, vou traduzir dizendo que, se eu recebo uma mulher que ela engravidou aos 43 anos agora, mas ela teve uma outra gravidez aos 37, por exemplo, eu vou querer entender como foi todo o processo dessa primeira gravidez dela e eu vou atrelar ao fato dela ter hoje 43 anos alguma atenção mais delicada. Mas eu já sei como é que foi o histórico dela, para eu andar junto com ela nesse campo aberto, fazendo a melhor projeção do mundo, para que a gente tenha a máxima segurança possível. Eu também tô lembrando aqui que, assim, nas minhas 2 gestações eu não tive nenhuma intercorrência. Uma diferença é que dos 43 eu tive uma situação que foi até difícil de descobrir, né? Questões venosas, que eu acho que eu estava no 5º mês de gestação e eu sentia muita dor para levantar, para sentar. Ou então eu levantava para eu conseguir dar os primeiros passos, eu tinha que me segurar. E aí eu perguntava para o médico, mas o que pode ser isso? E aí ele me falou, não, isso daí é a cicatriz da sua gestação anterior que está expandindo. Eu falei, mas não pode ser. Até que eu conversei com uma amiga, que o marido dela é angiologista, ele falou, não, isso daí com certeza são varizes pélvicas, que eu nunca tinha ouvido falar. E realmente isso foi terrível, porque não tinha o que fazer, não dava para tomar remédio, dava para passar uma pomadinha ali, mas eu sentia realmente o volume, né, das veias ali na região pélvica. Mas assim, foi o Arthur nascer
Parece que o menino saiu da barriga e Isso passou. essa foi uma manifestação diferente Sim. da que você teve anos para trás. Sim. Não é isso? Não tive nada relacionado a isso. Então, Exato. apareceu, né? Então, você está nos trazendo uma peculiaridade. E, de fato, isso é real. A partir dos 40 anos, como é que o nosso sistema cardiovascular se adapta a tantas mudanças que a gravidez traz? Então, deixa eu rapidamente dizer para vocês assim. Vamos imaginar os vasos sanguíneos como sendo canos. Canos que na gravidez eles têm que dilatar, ok? Por que eles têm que dilatar? Porque nós ganhamos na gravidez até 50% a mais de sangue. E aí a pergunta é, qual é a capacidade de uma adaptação vascular aos 30, aos 40 e aos 45? Márcia, você que é, né, fisiologista aí da área, né? Como é a adaptação muscular e vascular quando a gente vai evoluindo na idade? Muito mais difícil. Muito mais difícil, Mas não né? significa que Não impossível, né? Sim. Mas você tem que ter uma dedicação muito maior. Exato. E para a gente fazer isso, sabe qual é a primeira orientação que a gente dá para a gestante? Atividade física. Ela tem que estar ativa. Ela tem que estimular o sistema vascular dela para que a gente possa ter essa adaptação mais facilitada. Senão a gente entra nesse processo de alteração de vascularização, alteração de pressão, sobrecarga cardíaca, mais risco de trombose e tudo mais. Então, é diferente sim. A gravidez traz essas necessidades adaptativas. Então, um recado importante aqui, principalmente para quem tem mais de 40 anos, é engravide com saúde. Engravide com saúde. Se você projeta engravidar, faça essa projeção antecipada de reorganização da alimentação, reorganização da atividade física. Se você usa alguma medicação, você tem que fazer o ajuste dessa medicação ou a troca dela se ela não for compatível com a gravidez. Você tem que fazer uma análise clínica bem feita para que a gravidez não lhe traga riscos aumentados conhecidos previamente. Porque a gravidez pode nos trazer riscos que muitas vezes são até desconhecidos. Mas o risco que eu tenho projeção em relação a ele, cabe a mim diminuí-lo. Cabe a grávida também lutar para diminuir isso, né? Então, é aquela coisa que não basta orientação. Tem que executar. Tem que ter ação. Né? Não é assim? Tem que ter ação. Então, assim, quando às vezes o paciente fala assim, não, doutora Silândia, eu vim porque você é especialista em gestação tardia, você faz obstetrícia de alto risco, eu digo para ele, sim, mas sabe o que eu te digo? Você, como paciente, pede a Deus um bom médico? Pois eu, como médica, rezo todo dia por um bom paciente. Por quê? Porque sem você eu não faço nada. E, aliás, eu vou te dizer, eu preciso mais de você do que você de mim. Sabe por quê? Porque a gravidez, se eu não tiver obstetra, a gravidez tende, na maioria das vezes, a fluir naturalmente e saudável, né? Mas eu preciso dessa paciente para que ela compreenda tudo isso e ela execute tudo isso. Então, ok, nessa relação aqui eu preciso mais de você do que você de mim. E é importante. E eu ainda faço uma ênfase. Sabe quem é o seu melhor obstetra? É o seu companheiro. É quem está te vendo todo dia. É quem está dizendo, levanta daí, vamos fazer a caminhada. Não é assim? É quem diz, você esqueceu que não esse doce, larga esse doce. Não, nós combinamos com a doutora Silândia que nós só vamos comer pizza uma vez por semana ou a cada 15 dias. Hoje não é o dia da pizza. Ou, muitas vezes, a gente também pede para esse companheiro, para quem estiver por perto, de dar suporte emocional. Por quê? Porque também não é fácil você estar ali querendo concretizar um sonho e, de repente, alguém dizer que você não pode mais fazer nada. Isso é horrível. Não, peraí. Doutora Silândia, eu deixei de viver porque eu engravidei. Isso é ser mãe? Eu vou te contar uma história rápida, né? Nós já estamos, né, com o tempo limítrofe aqui. Mas eu vou te contar uma história. Eu recebi uma paciente uma vez, pós-parto já,
tá? E ela tinha este sonho da maternidade guardado na caixinha de ouro dela há muitos anos. Quando ela voltou com 40 dias de parto para revisão, eu fui buscá-la na recepção da clínica e ela estava lá assim, sorrindo, feliz da vida, com aquele bebê no bebê conforto e dizendo para todo mundo que a filha dela era a coisa mais linda do mundo, e era mesmo. E quando ela entrou no consultório que eu perguntei para ela, ela se jogou para trás assim e disse: doutora Silândia, eu não tenho mais vida. Eu não durmo na hora que eu quero. Eu não como na hora que eu quero. Eu não tenho mais vida social. Eu não tenho mais vida sexual. Eu tô fedendo a leite 24 horas por dia. Me responda, por favor, se é isso que é ser mãe. Ela se jogou para trás e eu também, porque eu não estava preparada para receber esse tanto de questionamento. Sim. De uma paciente que eu acabei de ver na recepção com um sorriso largo no rosto e dizendo que ela estava vivendo a melhor experiência da vida dela. Então, aqui também vai um alerta. É importante que a gente esteja atento para todos os transtornos emocionais pós-parto. Isso que eu ia falar, tá? Perguntar. E que os extremos de vida reprodutiva estão mais associados aos transtornos emocionais. Por quê? Porque, Josi, Márcia, quanto maior a minha expectativa, maior pode ser a minha frustração. E aí eu disse para ela: tenha calma. O que eu entendi naquele momento? E hoje eu digo assim, eu conto essa história porque fui eu a grande ganhadora daquela manifestação daquela paciente. Eu disse a ela: amor não nasce, amor se constrói. Nossa, essa sua frase é perfeita. Amor não nasce. Vamos parar de fazer essa campanha obrigatória de você pegar o seu filho pela primeira vez e ter que dizer para o mundo que você está vivenciando o maior amor da sua vida. Quando, na verdade, você está vivenciando grandes mudanças que impõem a você uma adaptação rápida, brusca e de cuidar de um neném que até então, para você, é um ser totalmente novo e diferente na sua vida. Não precisa isso. Faça isso devagar. Faça isso com cautela. Respeite os seus limites. Compartilhe seus sentimentos. Não se veja obrigada a seguir a regra da sociedade, que quando encontra uma mulher com um bebê no braço, tem que estar junto dela uma faixa de mulher mais feliz do mundo. Não. Você não precisa disso. Amor não nasce. Amor se constrói. Isso. E essa construção é eterna. É isso que a gente precisa lembrar. E essa frase, ela serve para tudo. Para o relacionamento, para tudo. Para o filho. Muito. Amor é escolha. Como que essa relação durante a gravidez e parto, ela influencia no vínculo materno pós-parto, no vínculo da mãe com aquela criança, e como isso pode ser crescente na vida? Eu vou responder invertendo as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, a gravidez influencia em tudo, no emocional e na perspectiva da recepção de um bebê. Mas uma coisa é você estar vivenciando uma gravidez que você sonhou com ela. Uhum. E a informação relevante aqui é que a gente tem no Brasil ainda, em média, 60% das gestações não são planejadas. Ok? Uhum. E essa taxa, ela é muito maior nos extremos reprodutivos, ou seja, abaixo de 20. Acima de 40. E acima de 40, ok? São mundos absolutamente diferentes. Né? Mulheres com idade, né, avançada, que elas acreditam não serem mais capazes de engravidar, porque elas acreditam que estão, inclusive, entrando na menopausa, a menstruação começou a ficar irregular, elas deixam de usar o método contraceptivo, de repente elas são surpreendidas com uma gravidez. Idade do filho mais novo, 22 anos de idade. Então, olha que situação. Esse filho pode ser extremamente bem-vindo, porque na minha vida eu sempre sonhei em ter mais um filho. E agora ele veio. Ou ela pode vivenciar um sentimento de que minha vida está um desastre daqui para frente, porque
eu não sei mais como lidar com essa situação. E eu te digo mais que um depoimento até comum nessa situação é de o filho que já é adulto, adolescente ou adulto, olhar com um olhar julgador de que, então minha mãe ainda transa? Se ela engravidou, é porque minha mãe transa? Eu não imaginava que minha mãe ainda tivesse relação sexual. Então essa mulher, ela se embota no processo da maternidade, tá? E a gente sabe que os transtornos emocionais pós-parto, eles podem simplesmente surgir ou eles podem ser o manifesto de já um transtorno emocional prévio, tá? Mas aqui eu quero dizer que a gente conhece fatores de risco. Por exemplo, a paciente ansiosa, ela já tem depressão, ela tem outro transtorno emocional. Foi uma gravidez não planejada, que ela teve dificuldade de aceitação, porque também eu acho que é uma coisa que tem que ser distinta aqui. É que não é porque a gravidez não é planejada que ela não é bem aceita, tá certo? Pelo contrário, muitas vezes isso vira um evento de muita comemoração, tá? Mas, sobretudo, os transtornos emocionais pós-parto estão associados a uma sensibilidade individual de queda de hormônios no pós-parto. Então, nem toda mulher tem a mesma capacidade de se ajustar. No primeiro trimestre há uma ascensão de hormônios, que eu falo que é um foguete para o espaço, em termos de hormônio, e muito menos todas as mulheres têm a capacidade de se adaptar a um foguete que está caindo em queda livre no pós-parto com a queda dos hormônios. Eu acho que o recado mais importante aqui é que nós jamais deveremos desprezar os sentimentos no pós-parto. Que a gente não pode confundir o sentimento com o cansaço, com a privação do sono. Mas o cansaço e a privação do sono são mais fatores que podem se somar a esse impacto dos hormônios. Então, é preciso a gente estar atento. A gente obstetra, a gente marido, a gente amigo, a gente quem estiver por perto, de compreender como é que aquela mulher está se comportando. E aí eu vou dizer, não perguntem como você está. Porque quando você pergunta como você está, você só tem duas coisas a ouvir. Eu estou bem ou eu estou péssima. E o estou bem não significa necessariamente que eu estou bem. Né? E eu estou péssima, ela é o extremo. Ali é o extremo. Então, é preciso a gente ter a delicadeza de compreender o sentimento no pós-parto sem essa pergunta, como você está? Tá? Por quê? Porque 99% das vezes a resposta é, eu estou ótima. Eu estou feliz com meu bebê. Não, a gente precisa avaliar essa pessoa no dia a dia. Até porque é difícil admitir, né? É muito difícil admitir. Exatamente por quê? Porque aquilo ali era um projeto da sua vida. Você conseguiu concretizar o projeto da sua vida e agora você está triste por isso? Está triste com esse projeto? Não, você não está triste com o seu projeto. Você está sensível a todas as mudanças pelas quais você teve que passar e continua passando para que o seu projeto desse certo. Esse é o grande recado, né? Não é sua culpa. Você não está infeliz porque você está mãe. Você está vivenciando mudanças que são esperadas. Então, assim, revisão de parto, ela é feita com 40 dias. Por quê? É para que a gente possa abordar essas pacientes, porque a depressão pós-parto é um quadro que está presente principalmente entre 30 e 40 dias. É a partir de 30, 40 dias que a gente tem a depressão pós-parto. Antes disso, 5 a 8 dias principalmente, é impacto, né, de tantas mudanças, é a tristeza pós-parto ou blues pós-parto, que todo mundo, né, conhece, que geralmente é um quadro benigno, que requer apenas um suporte, mas não é necessariamente um quadro que vai demandar daquela paciente um tratamento medicamentoso. Basta, muitas vezes, o suporte, a rede de apoio, ela falar do emocional dela, sair um pouco de casa. Né? Porque o pós-parto faz com que a mulher esteja entre 4 paredes 24 horas por dia. E com um detalhe, ela começa e termina o dia exatamente do mesmo jeito. E para ela, não faz diferença ser segunda, quarta ou domingo. Todos os dias são iguais. Não é assim? Então, se ela
não conseguir sair desse sentimento impactante por volta de 2 semanas, aí essa mulher tende a evoluir com a depressão pós-parto. Então, vamos considerar que a depressão pós-parto, ela é um quadro que demanda, sim, um tratamento, uma assistência médica maior, um suporte da família continua, mas realmente deve ser abordado. Existe um questionário que eu até faço uma campanha para que todos os obstetras, enfermeiros, médicos de família, seja lá quem for que receba essa mulher numa revisão de parto com 40 dias, aplique um questionário super objetivo que chama Escala de Edimburgo. Por quê? Porque apenas o como você está pode não me dar a real noção de como aquela mulher está. Então, esse questionário, de forma mais objetiva, traz para mim informações de como é que ela está lidando com tantas novidades, com tantas mudanças e com tantas cobranças que nessa fase elas são muito intensas. E quando você se depara com uma depressão realmente pós-parto, qual é o procedimento? A gente vai criar situações para que essa mulher, de fato, ela fale sobre os seus sentimentos. A depressão pós-parto, ela demanda um tratamento medicamentoso e um suporte emocional, né? Então, é acompanhamento de perto, mas geralmente com terapia, o sair de casa, que eu falo que é terapêutico também, fazer coisas que gosta, você não precisa parar a sua vida porque você é mãe, né, assim, e um suporte medicamentoso que aí sim está muito bem indicado para que a gente não tenha um agravamento maior da situação. Sensacional, gente. Muitos assuntos, né? Muitas perguntas. E nem falamos de aleitamento. Nem falamos de maternidade. Aqui, olha, amamentação, puerpério, depressão pós-parto. Não dá tempo. Não dá tempo, gente. Muita então a gente vai gravar, né, doutora Cilândia? Vamos ter outra oportunidade aqui de ter a doutora Cilândia conosco. Muito obrigada pela sua contribuição, né? Valiosa aqui, suas informações valiosas. Última mensagem, assim. Não engravidei até os 35, tenho um sonho de ser mãe. Quais são os cuidados essenciais a partir dessa idade? A primeira coisa, busque um médico para você falar sobre isso, tá? Se você já tem a projeção de engravidar agora, vai ser feita toda a análise clínica e estimulado você a engravidar agora. E se você, do contrário, disser, meu sonho é ser mãe, mas eu não posso engravidar agora, eu ainda tenho um concurso para fazer, eu ainda tenho tantas outras coisas para executar, busque um médico especialista em reprodução humana e avalie a possibilidade de deixar seus óvulos congelados para que você não se frustre com a incapacidade de engravidar espontaneamente mais tarde. Acesse o nosso perfil no Instagram, no YouTube. Temos outros episódios gravados. São informações valiosíssimas que a gente, né, compartilhou, que a doutora Cilândia compartilhou aqui conosco. Então, e vocês podem, inclusive, deixar sugestões de outros assuntos que a gente pode abordar aqui no nosso perfil. E a gente promete voltar com esses assuntos aqui, amamentação e outras questões, né, doutora? Pode ser por live também, né? A sua agenda apertadíssima. Mas, deixando um recado aqui para vocês, que no dia 17 de agosto a gente vai fazer um evento aqui em Brasília. Saúde em 360 graus, aprendizado em ciclo, que a doutora Cilândia vai estar conosco falando sobre saúde emocional, né? Da gestação à vida adulta. Teremos a Rebeca Guzmão, atleta brasileira campeã, né, olímpica de natação, que também vai estar com a gente. E teremos a Maia Agma, que é educadora parental, né, autora de alguns livros, que tem difundido a educação positiva pelo Brasil como uma forma de se relacionar que educa a criança e cura os adultos. Então, nos acompanhem e estejam conosco nesse evento que vai ser muito legal.